Muito bem, de volta com o TVC Agora desta quarta-feira. Amanhã, quinta, dia 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E no quadro Papo Reto de hoje, eu recebo o professor e coordenador de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, Climbier Ferreira Hall. Professor, seja bem-vindo e primeiramente grato por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu agradeço vocês o convite. Muito bem, para a gente começar o nosso bate-papo, o que representa para nós, para você como botânico, o Dia Mundial do Meio Ambiente? Bem, eu acho que o Dia Mundial do Meio Ambiente, assim, ter um dia com foco nisso, ele é muito importante para conscientizar, né, a população geral sobre a temática. Então, muitas vezes, a gente passa no nosso dia a dia, todo mundo tão ocupado, né, com o trabalho, as suas demandas, a gente muitas vezes não para pensar no ambiente que nos cerca, né, no meio ambiente. Então, é uma data que fica muito marcada. Então, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, tem vários eventos a respeito disso. A gente vê isso nas escolas também sendo muito trabalhado. E muitas vezes até as empresas, né, a sociedade como um todo, faz campanha em relação ao meio ambiente. Então, por mais que o meio ambiente seja uma data, um tema que deveria ser trabalhado o tempo todo, ter uma data focada nisso é muito importante para sempre trazer a gente de volta para a temática. Muito se fala, né? A gente acompanha os noticiários nacionais, internacionais, muito se fala da extinção de animais, muito se fala dessa preocupação. E a gente acaba esquecendo um pouco da vegetação, e aí eu chamo a sua atenção para o nosso bioma, né, o Cerrado, com parte da Mata Atlântica. A gente acaba esquecendo dessa parte também? Não, eu acho assim, as espécies, quando a gente vai pensar em preservação, na temática de preservação, em espécies que a sociedade entende que merecem ser preservadas, então a gente pode tratar, por exemplo, de espécies bandeira. No geral, a gente está pensando em mamíferos e mamíferos de grande porte. Então, a onça, né, é muito lembrada. Às vezes tem ali o mico-leão dourado, né, que foi muito lembrado. Algumas vezes alguma espécie de ave também com uma beleza própria também é muito lembrado. Mas ao mesmo tempo a gente tem milhares e milhares de outras espécies que estão vivendo nos ambientes e merecem ser preservadas também. Então, inclusive, né, tem muito mais espécies de planta, se você for pensar, do que de mamífero e de ave, inclusive espécies que a gente no dia a dia está vendo o tempo todo, mas não para tanto para reparar. Enquanto, por exemplo, se a gente vê uma arara, né, que em Três Lagoas de vez em quando a gente vê uma arara sobrevoando, assim, a gente sempre para, nossa, olha que legal. Mas às vezes uma árvore às vezes está lá tão bonita, dando sombra, dando fruto, a gente não para reparar nela. Fugindo um pouco aqui da próxima pergunta, mas o senhor tocou no assunto de ver esses animais silvestres em convívio com a área urbana, e aí eu chamo a atenção, como o nosso bioma vem sendo degradado, né? A gente tem aquela área ali do Cinturão Verde, tem uma área de preservação ambiental às margens do Rio Paraná, e quantas árvores bonitas a gente tem ali, né? E muita gente passa desapercebido, porque o dia a dia está acostumado com aquilo ali, né? E a gente precisa chamar atenção para aquilo ali também. Assim, o município de Três Lagoas, ele está numa região muito interessante, que é uma região de ecótono, ou seja, de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, por exemplo, se a gente anda margeando o Rio Paraná, a gente vê, no geral, vegetação florestal de grande porte, que tem muita relação, tem muitas espécies bem relacionadas à Mata Atlântica mais típica. Enquanto quando a gente vai se afastando mais para o interior do estado, por exemplo, indo em direção à Água Clara, a gente vê uma clara mudança, né, da vegetação, mais para uma vegetação típica de cerrado. Então, a gente está numa posição privilegiada para aproveitar esses dois biomas. E o estado de Mato Grosso do Sul, então, ainda tem, né, o Pantanal, tão famoso, e ainda um pequeno pedacinho do bioma que vem ali do Paraguai e da Bolívia, que é o Chaco, que pega ali, principalmente na região de Porto Murtinho, a gente tem o enclave desse Chaco aqui no estado também. Então, o estado também está numa posição muito privilegiada do ponto de vista dos biomas. E qual que é o papel, professor, das plantas na manutenção dessa biodiversidade? Eu diria assim, as plantas, né, pensando num bioma terrestre, ela é a base. Então, quando a gente fala na biologia da produção, né, produção de energia, como a energia entra na
na cadeia trófica ali, tudo isso entra pelas plantas. Então as plantas fazem fotossíntese, então os animais herbívoros vão se alimentar dessas plantas, os animais carnívoros vão se alimentar desses animais e vai ao longo da cadeia alimentar ali tão famosa, né? Então, mas a energia, ela está saindo do ambiente e entrando nos seres vivos através ali das plantas, pensando no ambiente terrestre. Fora isso, né, o bioma ele é muito caracterizado pelas plantas. Então a gente vai pensar no cerrado, a gente pensa em árvores, nas gramíneas, pensa na Mata Atlântica, pensa em árvores muito grandes. Então os próprios animais eles estão vivendo ali o tempo todo junto das plantas. Então as plantas elas definem o ambiente e elas que dão a base ali para todos os outros seres vivos estarem presentes. Professor, existe esse meio termo, eu consigo conviver o progresso, como nós estamos vivendo aqui em Três Lagoas, e respeitando esse bioma? Eu diria que, né, eu como biólogo particularmente, obviamente, sempre que eu vejo, né, uma nova área, às vezes sendo desmatada, né, o progresso em si, ele sempre, a presença do ser humano no mundo, não tem como ele não afetar o meio ambiente. Mas isso sempre pode ser feito de uma maneira mais responsável e que afete menos os biomas. Então, assim, é importante, né, que as empresas elas tenham contato, por exemplo, com essas temáticas ambientais, muitas vezes tenham contato com a própria universidade, que vai trazer muitos benefícios essa interação entre empresas e a universidade, ou as próprias pessoas da sociedade, né, elas estarem em contato com as temáticas ambientais, até para poder cobrar essas empresas e cobrar o próprio legislativo, que é quem faz as leis, que no final as empresas só estão seguindo. Então, se a lei também é muito branda, acaba que as empresas acabam podendo atuar um pouco mais forte em cima do meio ambiente. Se a lei é mais forte, isso é menos. Então, assim, a sociedade tem um papel importantíssimo de fiscalizar empresas e cobrar, né, os nossos políticos. Até porque é o nosso meio ambiente, todo esse contexto é onde nós vivemos. Agora, professor, quais são os principais riscos, né, dessa flora que ela enfrenta atualmente no Brasil e no mundo? Bem, eu diria assim que normalmente o maior perigo para a vegetação sempre é, né, a diminuição da sua área. Então, a perda de hábitats é um problema constante. Então, pensando nas plantas, né, e o desmatamento. Então, o desmatamento de novas áreas para, seja lá o que for ser feito nessa área, é um problema dos mais sérios, e principalmente porque às vezes a gente vê um fragmento florestal até bonito, mas se ele é muito pequeno e desconectado de outros fragmentos, a preservação daquela biodiversidade, daquele patrimônio genético daquela área é muito difícil de ser realizado. Então, ter fragmentos maiores, fragmentos bem conectados é de suma importância. Então, muitos dos trabalhos que estão sendo feitos hoje, inclusive pensando em reflorestamento, é em pensar em aumentar os fragmentos que existem e em conectar esses fragmentos, para que tanto os animais possam circular melhor de um para outro, quanto possa ter a troca genética entre, por exemplo, plantas que vivem em um ambiente ou em outro. Em outro momento, professor, nós conversávamos sobre como as pessoas sentem na pele os problemas, né, do aquecimento global, dessa questão de desmatar áreas. Você pode fazer essa experiência quando um dia de muito calor, vai ali próximo do exército, aquela reserva, você sente a diferença da temperatura, né? Ou seja, cada vez mais a gente começa a notar que, o meio ambiente, essa questão é de suma importância, até mesmo para a nossa sobrevivência. Não, assim, a vegetação urbana, vamos colocar assim, né, ter a possibilidade da gente ter áreas verdes na cidade, de ter, às vezes, até fragmentos inteiros preservados, como a gente tem ali na mata aqui do Exército. Isso é muito importante e a gente sente, literalmente, como você falou, na pele, essa mudança no clima. Então, é muito comum as pessoas irem caminhar na beira ali da mata do quartel, não só porque é uma área grande, mas também, né, a sombra que tem no pedaço e o próprio clima, né? As pessoas, sei lá, conseguem respirar melhor enquanto estão correndo ali em volta do que vão fazer em outras áreas, né? A lagoa também, além de toda a beleza que a Lagoa Maior tem na cidade, ela também, o fato de ter essas árvores, de ter essa sombra, o ar parece que fica até melhor da gente respirar. Então, é fundamental a presença de áreas verdes e da arborização urbana na cidade. Existem plantas que estão em extinção e as pessoas nem imaginam que elas poderiam estar nessa situação? Eu acho que esse é um assunto muito interessante porque
muito assim, por mais que a gente conheça várias espécies de planta, de animal, hoje em dia é sabido, né, que existem muitas outras espécies que a gente nem chegou a conhecer e muitas vezes já foram até extintas. Todos os anos são descritas novas espécies de planta, novas espécies de animais, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, são espécies que muitas vezes poderiam estar no seu ambiente natural e, às vezes, se ele é um ambiente muito restrito, às vezes aquela planta perdeu aquele ambiente e foi extinta e a gente nem ficou sabendo. Então, a gente tem muitas plantas e outros organismos que vivem em lugares muito específicos. Então, qualquer grupo de organismos que vive numa condição muito específica, ele está muito sujeito a uma possível extinção ou risco grande de extinção, caso aquela perda de hábitats que eu comentei falando do desmatamento esteja ocorrendo. E tudo é uma ação, toda essa ação ela vai gerando em cadeia, né? O senhor, por exemplo, estava explicando que é especialidade de botânica, mas envolve a área hídrica, acaba pegando também parte dos animais, porque nós precisamos deste bioma, não é mesmo, professor? Não, eu diria então, inclusive, assim, pensando como professor universitário, como pesquisador, a gente vê que hoje todas as boas pesquisas, né, a maioria das boas pesquisas estão sendo feitas com a colaboração de pessoas de diferentes áreas. Então, tudo é interligado, né? Então, as plantas, elas dependem do solo, do relevo, da hidrografia. Os animais que vivem naquele lugar, muitas vezes, dependem disso, depende das plantas. Os micro-organismos, às vezes, decompositores, depende do que está vivendo ali, do que vai morrer naquele ambiente. Então, todos os organismos vivos estão interligados, né, e dependem uns dos outros, assim como os organismos vivos com o próprio ambiente físico onde eles estão. Amanhã é uma data que a gente chama atenção para a questão da conscientização. Mas eu acho que já passou um pouco da hora de pensar, é hora de agir. O que na sua opinião, a gente poderia fazer, né? Pequenos gestos que vai ajudar o futuro. Bem, eu acho que assim, do ponto de vista individual, qualquer gesto que a pessoa possa ter mesmo. Então, cuidar mais da separação de lixo, ter um consumo mais consciente, tudo isso é importante até para essa consciência ambiental fazer parte do nosso dia a dia. Então, qualquer pessoa que ela tenha uma consciência ambiental nas suas pequenas atitudes, ela automaticamente vai se interessar mais pela temática ambiental, vai pesquisar mais e vai ter aquela questão que eu comentei da cobrança das empresas, da cobrança dos políticos que fazem a legislação. Então, assim, qualquer pequena atitude é importante do ponto de vista individual e principalmente para criar conscientização para realmente cobrar quem tem o poder de poder fazer grandes mudanças na questão ambiental. E a opinião de todos faz a diferença nessa questão do meio ambiente. Pequeno gesto, como o professor Crimbier já disse, separar o lixo da sua casa, fazer o consumo ali moderado, né? Separar o que é plástico, o que é alumínio, o que é resíduos que possam ser jogados na terra ali, os resíduos vegetais, já ajuda em muito. Alguma espécie de vegetal como o termômetro dessas mudanças no clima existe? Bem, eu acho assim, tem muitas espécies, como eu falei, que vivem em ambientes muito específicos, acabam que são importantes para entender isso. Então, por exemplo, a gente no Brasil, a gente tem campos de altitude, campos rupestres em áreas altas do Cerrado. Todo esse ambiente, a mudança climática, são ambientes que são naturalmente mais frescos ou mais frios, e com a mudança climática eles estão esquentando. Então, a perda, né, da qualidade ambiental dessas áreas é muito aparente. A mesma coisa, pensando plantas que dependem ali de corpos d'água, do próprio regime hídrico do Pantanal. Então, se todo o regime hídrico está sendo afetado, as plantas que dependem desse regime hídrico também são afetadas. Nas grandes cidades, né, a gente tem os líquens nas árvores, muitas vezes a presença de musgo, que eles respondem muitas vezes à poluição e também à quantidade de umidade. Então, a gente, principalmente se você vê na cidade que você está, né, aqui em Três Lagoas, por exemplo, e você consegue ver o ambiente mudando, você pode ter certeza que uma causa ambiental está ali por trás. Tá certo, professor. Bom, para finalizar, né, gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais como um pesquisador, o professor que está à frente dessa questão, deste tema tão importante que é celebrado no dia 5 de junho. Bem, eu diria assim, não parem aqui, né? Se você parou para pensar, refletir sobre essa temática hoje por conta dessa data,
tenta pensar nisso o resto do ano, tenta se informar, pesquisar mais, como eu falei, entender que atitudes que você pode tomar, entender o que as empresas que você consome, como elas lidam com a questão ambiental, em quem você vai votar lá no futuro, como que eles pensam a questão ambiental, tudo isso está interligado e, no final das contas, em alguma medida, depende de todos nós. Tá certo. Conversei aqui com o professor Climbié Ferreira Hall, ele que é o coordenador do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas. Professor, muito obrigado, viu? Agradeço você.